Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Vida. E hoje eu trouxe a Vanessa Correia, que é uma colega de trabalho, trabalhamos juntas aqui. E a Vanessa, ela é psicóloga organizacional. E a gente vai falar de um tema muito importante, pouco comentado, que é sobre o sentimento de rejeição no ambiente de trabalho. Vanessa, muito obrigada aqui pela sua presença, tá? Fico muito feliz. Vanessa, gente, eu já queria trazer há um tempo, porque toda vez que a gente conversa já é um podcast, né? Os nossos áudios aqui no WhatsApp já são vários podcasts. Eu digo, Vanessa, eu preciso te levar lá, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito para quem está em casa também. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, de estar participando desse projeto. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Né? São conversas que valem muito a pena, né, de serem compartilhadas, digamos assim, né? Verdade. E é um prazer estar aqui, tá? Fico feliz. Vanessa, antes de a gente entrar nesse tema, né, porque tem muito o que falar, a gente já tem essa premissa de que as pessoas são contratadas, né, pelo técnico, pelo currículo, e o índice de demissão por motivos comportamentais são gigantes, né? Quais são esses motivos de comportamento que levam à demissão de um funcionário dentro de uma empresa, independente dele ser muito bom naquilo que faz? Então, Carol, é muito relativo, assim, porque vai depender muito do segmento que a pessoa trabalha, né? Do tipo de atividade. Mas, assim, geralmente esses insucessos, assim, estão mais relacionados a questões de relacionamento interpessoal, né? A questão de trabalho em equipe. Sim. Né? Isso, pessoas que estão lá também predispostas a quererem aprender, a somar. Esses são comportamentos que eles geralmente levam muito a demissões, né? Às vezes a pessoa não está aculturada com a empresa, né? Os valores, eles acabam estão alinhados, chocando, né? Exatamente, né? Mas geralmente são mais as relações, né? As relações é que dão todo aquele formato para que a gente consiga realmente azeitar qualquer tipo de atividade que você for fazer. Você precisa estar lidando com pessoas, né? Relacionamento é uma chave para muita coisa, né, Isso. gente? E hoje, se você não tem... E eu acho que a comunicação, ele influencia muito, Demais. né? Em como você vai se relacionar, né? Demais, demais. A comunicação, assim, ela é imprescindível nas relações, né? Até para minimizar conflitos ou maximizar conflitos, a comunicação está ali para direcionar, né? Então, são realmente comportamentos que levam mesmo a insucessos, né? Dentro do trabalho. As relações é o que mais pesa, assim. Eu sei que tem comportamentos, né, a gente falando de ambiente de trabalho, que com uma orientação a gente acaba ajudando aquela pessoa a se desenvolver. Isso. Mas existem comportamentos que são mais profundos e que mesmo você dando uma orientação, acho que aquilo ali não resolve, né? Você consegue, digamos assim, visualizar isso também, porque tem coisas assim que eu olho e que eu digo, meu Deus, isso aqui... Eu acho que eu posso falar aqui, posso fazer uns 3 feedbacks, 4, mas não vai resolver, porque o negócio tem que ser... Como é que a gente conduz isso? Será que é legal a gente dizer assim, vai fazer terapia? Como é que a gente lida com isso? Então, é justamente isso, né? Tem comportamentos que vêm muito atrelados ao autoconhecimento, né? E muitas pessoas, elas não têm essa pegada de procurar ajuda, procurar se conhecer. E dentro do ambiente de trabalho não é o local adequado para que você vá desenvolver, né? É, verdade. Realmente, a gente precisa estar focado na produtividade, na entrega, né? E agora sim, a empresa, ela, se tiver um programa de desenvolvimento, né, de pessoas, onde a gente consiga dar esse suporte, a empresa, ela tem esse poder mesmo de abrir os caminhos, né, despertar as pessoas para ir em busca desse autoconhecimento, né? E hoje está muito forte, né, essa questão da humanização. Muito, muito forte, né? O RH, nessa parte assim de organização, a parte a tratativa com pessoas, porque assim, eu trabalho na área com questões estratégicas, com números, produtividade, então se fala muito nisso, né? No RH 4.0, People Analytics, né? Sempre voltado muito para números, para resultados, né? E às vezes o RH ele pode perder
essa pegada da humanização. É verdade. Né? Focando tanto nesses números, né? E o RH, ele é o coração da empresa, então ele precisa estar sempre equilibrando essas duas vertentes, porque a questão da humanização, ela faz toda a diferença, né? Porque o ser humano, assim, ele é biopsicossocial, né? Uhum. A gente lê muito sobre isso, então é um conjunto de situações que vai conseguir ter produtividade, não ter. E como se trata de relações humanas, então, a humanização dentro do ambiente de trabalho, ela é extremamente necessária. Se não houver essa pegada, né, cultural da empresa, Sim. do profissional lá de pessoas, em estar tratando essas questões humanas, principalmente agora, depois da pandemia, né? Que algumas questões de saúde mental, elas ficaram muito mais afloradas, né? Então, muito evidentes, está muito evidente, então precisa ter esse tato, sabe? É verdade. Você falando aí, eu me lembrei de uma fala sua, né, que me chamou muita atenção, assim que você chegou na empresa, que você falou assim, eu não vou ser um RH de sala. Isso. Ou seja, né, eu vou estar envolvida com as pessoas. Isso é extremamente importante. E é interessante também, porque a gente está numa era da tecnologia e, ao mesmo tempo, muito mais voltada às pessoas. Isso. Né? Então, a gente consegue ter esse alinhamento. A gente entrando agora no tema, digamos assim, de rejeição, é um tema que sempre me chamou muita atenção, né, no meu dia a dia de trabalho. A primeira vez, assim, que eu tive contato com esse tema, né, com esse conceito de rejeição, foi na Bíblia, né? Foi quando eu li a palavra de Caim e Abel. E aí, quando na palavra ele fala assim que Caim, né, na verdade, Deus rejeitou a oferta de Caim. Isso resultou em muitos sentimentos dentro dele, que fez com que essa frustração, né, porque eu digo que a rejeição é um ladrão de identidade, né, que ele traz tantos sentimentos que são nocivos, como a baixa autoestima, Isso. a inveja, né, Isso. essa busca gritante por aceitação, Isso. que faz brotar, digamos, alguns comportamentos que são muito prejudiciais, não só para a pessoa, mas para quem está perto também. E no ambiente de trabalho, a gente vê isso muito latente. Eu digo sempre, né, para a minha equipe, que a gente está sempre se comportando como se fossem crianças grandes, né? À medida que a gente leva um não, aí a gente se sente ofendido, né? Quando a gente vai apresentar um projeto que é negado, então ali a gente já está ali numa autodefesa. E aí começam os problemas de relacionamento, isso. Porque vocês começam a montar, digamos, os grupinhos, né? E os conflitos internos. Do ponto da psicologia, me fala um pouquinho sobre essa questão da rejeição. Como é que isso pode afetar no dia a dia de trabalho? Carol, é um tema muito interessante, assim, né? Realmente pouco falado, né? Mas, assim, desde que o mundo é mundo, que a gente se depara com rejeições, né? A gente recebe vários nãos na vida, desde criança, até no processo mesmo de educação, a gente começa a aprender, né? O não, o sim. Então, assim, existem pessoas que... Todo mundo, ele passa por esse sentimento de rejeição, né? É um sentimento, assim, que... É um dos sentimentos que ele acontece, né? E de várias formas, né? Da nossa vida. Agora, quando essa rejeição, ela passa a ser um complexo de rejeição... Entendi. Tem um nível sim, aí, então. Isso, exatamente, né? O ser humano, ele precisa estar ele sempre precisa estar com contatos com todos os sentimentos que a gente não gosta, né? Uma frustração, né? A raiva, a angústia, a tristeza. A rejeição faz parte também. Entendi. Quando entra para questões de complexo da rejeição, aí realmente para esse indivíduo ele conseguir introjetar e conseguir lidar com isso é muito difícil, né? E muitas vezes está atrelado a algum trauma, né? Que essa pessoa passou também, de repente, na infância, né? Não necessariamente na infância, mas acontece muito, né? Os maiores índices de rejeições, né, comprovados, eles brotam da infância, né? Da infância, né? E a gente traz isso de uma forma cega, né? Para o nosso dia a dia quando adulto. Isso porque a rejeição, ela causa muita insegurança, né? Ela causa medo, ela causa várias sensações que não são saudáveis, né? E aí, quando chega no ambiente de trabalho,
Primeiro que já começa mesmo, às vezes, do próprio processo seletivo, né? Você estava até falando hoje nos stories do Instagram, né? Sim. Ou foi hoje ou foi ontem você falando sobre isso, e eu falei, muito interessante, e realmente acontece, quando a gente vai participar do processo seletivo, a gente fica esperando, né? Ser aprovado. É verdade. E aí, de repente, você recebe um feedback de que você não foi aprovado. E, às vezes, ali tem pessoas que não gostam, mas a vida segue. Mas tem outras que param ali. E, muitas vezes, isso vai refletir no processo seletivo. Você, às vezes, vai fazer uma entrevista com um candidato e ele está ali nervoso, com medo, não é? Ele ali trava, ele ali não passa segurança, vai aplicar um teste, ele não se dá bem, tudo isso atrelado à rejeição. E vamos lá, esse indivíduo passa o processo. Aí entra um processo de análise, né? Que é o período de experiência. Sim. E ali é outra tortura para quem tem um complexo de rejeição. É porque verdade. ele vai fazer de tudo para ser aceito, né? Para aquele líder, para a empresa, para as pessoas notarem que ele pode fazer parte, desenvolver bem. E muitas vezes, no período de experiência mesmo, ele também é rejeitado. Ah, você não foi aprovado, né? Isso acaba fortalecendo, esse sentimento dentro dele. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa ela já está trabalhando, né? E tem esse complexo de rejeição, quer tenha visto de outros processos seletivos, ou da infância, de qualquer situação que fez aquele trauma, né? É muito complicado, porque qual vai ser o comportamento dele? Timidez, aquela pessoa introspectiva. Sim. Ele vai focar em agradar a equipe ou o gestor e não em focar em produzir, em Sim. exercer as atividades, né? E aí ele vai começar a ter comportamentos de não proatividade. Porque ele vai ficar muito seguro, né? E aí ele vai desembocar em algumas situações que ele não vai entregar, porque ele está mais preocupado em satisfazer. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, né, algumas pessoas, alguns colaboradores, eles entram em conflito interno, porque ele acaba exercendo alguns comportamentos que ele não gosta de ele não quer, mas não quer, né? Não vai controla, de né? Isso, vai de encontro com os valores. E começa aquela frustração que vai só aumentando, né? E a frustração é maior ainda quando ele vê que não consegue agradar. Porque a preocupação dele não está em se realizar no trabalho, em fazer a vontade do líder ou de alguém da equipe, né? E aí entra também a questão da autodefesa, que é muito forte, né? Isso. Por exemplo, você no ambiente de trabalho é muito natural que você receba orientações, né? Apontamentos do que precisa ser melhorado. Isso. E eu noto que as pessoas que têm muita aversão, toda vez que alguém vai orientar alguma coisa, você recebe aquilo como se fosse uma ofensa, né? Isso. Como se estivesse machucando ou batendo em você, de fato, magoando uma ferida, né? E aí vem a questão da autodefesa, você percebe na comunicação, né? E aí, de fato, começa a pegar uma aversão até a pessoa que, de repente, fez alguma orientação. Isso. E começam os problemas no cotidiano do ambiente de trabalho. E isso são sinais, na verdade, de que precisa ser trabalhado. Isso. E eu acho que é uma cadeia, né? Porque daí começa-se, de fato, é como eu digo, que é um ladrão de identidade, porque ele vai atrapalhar, Isso. né? E é tão triste, né, ver que tem pessoas que ainda têm tabus, né, de trabalhar a questão do autoconhecimento, da inteligência emocional. E o quanto isso atrapalha, né? Demais. Ô, Vanessa, e a gente percebe muito isso também, acho que talvez até na própria geração Z, que a gente estava falando há pouco, né? Isso mais forte é essa questão dessa busca por pertencimento, né? Porque já que você vem de uma fase que você busca tanto ser aceito em algum grupo social, a partir do momento que a pessoa se identifica dentro que foi aceito, ele vai fazer de tudo para não sair dali, né? De tudo, de tudo. E até, digamos assim, ter valores que são até que não são legais e tal, mas para poder se manter. E vai até com a história lá que eu estava voltando, né, de Caim, até prejudicar o outro. Isso. Para poder se manter naquela posição. Exatamente. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Mesmo, né? Isso é muito comum, principalmente nessa geração, né? Porque essa geração, ela tá mais atrelada a como eu sou visto, né? E eu preciso me inserir ali.
né? Então, ele precisa se sentir pertencendo àquele local, né? Aquele ambiente de trabalho. E aí eu vou fazer o que vier na cabeça. O que vier na cabeça para ser aceito. Então, vai desde aquele perfil que é introspectivo para aquele perfil que é muito extrovertido, que é muito invasivo, às vezes, né? Às vezes se colocar em posições, né? Para chamar atenção, para dizer, olha, né, eu estou aqui, olhem para mim. E aí vai se colocar em situações que ele seja o destaque, né? Porque para conseguir ser aceito, né? E isso vai desde de comportamentos, falas, né? Principalmente se a pessoa for um perfil comunicador, que tem um perfil mais assim de formador de opinião, Sim. né? Então ele vai entender ali o que é que aquele ambiente, a característica mais latente naquele ambiente, ele vai se adequar, né? E de uma certa forma ele vai querer ter o espaço dele, né? Então, se for necessário eu burlar regras para ser aceito, eu vou fazer. Se for necessário passar por cima de pessoas para ser aceito, eu vou ser, né? E aí vai perdendo o limite, né? Então, existem esses dois lados. Tem a pessoa que se apaga porque não consegue atingir o resultado, com medo da rejeição, nem sequer tenta, né? E tem aquele que já vai querer abarcar o mundo com as mãos, a todo custo para ser notado. E é interessante porque a gente não percebe isso num recrutamento e seleção, né? Não. Isso são comportamentos que vão sendo desvendados, digamos assim, se mostram no dia a dia, né? Isso. Então, isso são sinais, nesse caso. Mas há alguma forma de trabalhar? Porque é complexo, né, gente? Isso que a gente fala, porque a gente está lidando com pessoas a todo momento. Então, às vezes a pessoa tem um potencial enorme e se perde por conta, né, dessas experiências que acaba levando para o dia a dia. E isso traz uma frase, um conceito que eu escutava muito, que era: deixe seus problemas em casa, que aqui é um ambiente de trabalho. Então, isso não funciona. De jeito nenhum. É impossível, né? Impossível. Assim, a gente sabe que nós assumimos vários papéis, né? Durante a vida, durante o dia. Tem um papel lá do trabalho, do amigo, da pessoa em casa. Todo o tempo a gente está assumindo papéis, né? Mas jamais a gente consegue deixar os problemas em casa. É impossível, né? A gente tem que aprender a domá-los, né? Pegar na mãozinha do problema e vamos juntos, né? Então, assim, não tem como a gente... mas, assim, existe, sim, várias ferramentas, né? Várias formas de se trabalhar esse sentimento de rejeição, né? Ele está muito atrelado mesmo ao autoconhecimento. Ao autoconhecimento. Porque ele afeta a estima, né? Sim. Então, uma pessoa que se sente rejeitada, ele está ali, é uma pessoa que não tem amor próprio, muitas vezes, né? A autoestima está lá embaixo, né? Então, ou ele mete os pés pelas mãos e tem esses comportamentos que a gente estava falando, ou ele se apaga, né? É verdade. Se esconde e aí vem a questão da falta de produtividade, né? Então, as dicas e o melhor caminho é o caminho do autoconhecimento, né? E assim, você se perceber, né? Procurar formas, né? Ou tratamentos terapêuticos, ou atividades físicas, leituras, abrir o leque para relacionamentos e você entender que todos nós temos nosso valor, né? Sim. Então, se perceber como eu sou, né? Eu me amo, eu sou uma pessoa inteligente. Fazer exercícios mentais, né? Técnicas mentais, para poder conseguir despertar e entender o seu verdadeiro potencial, né? E principalmente entender que cada pessoa funciona diferente, né? Sim, era isso que eu estava pensando. Cada pessoa, um mundo, né? Justamente. Então, assim, por isso que é importante um trabalho de humanização, né? Dentro das empresas, porque a gente se depara com vários perfis. A gente se depara com perfis que, às vezes, ele está lá exercendo uma função que não é o perfil, a dominância cerebral dele, e ele está indo de encontro, que ele não vai conseguir, né? Como outro dia a gente estava conversando sobre os perfis comportamentais. Tem pessoas que são muito, muito bem em relações.
né? E pessoas que já são mais tímidas, que tem que estar trabalhando, exercendo atividades que não vá de encontro, né, com o seu perfil cerebral. E aí, a partir do momento que ele se conhece, entende como é que ele funciona, então, o RH, ele tem papel fundamental crucial nisso, exatamente. Para quebrar, destravar pessoas, né? E fazer cada um se perceber. E outra, todos nós somos diferentes. Sim. Né? Todos nós funcionamos diferentes. Então, é impossível a gente querer estar o tempo todo atingir um nível de excelência que não existe. Sim, verdade. Né? A pessoa que se sente rejeitada, ele busca essa excelência que não existe, né? Essa perfeição, né? Essa perfeição para agradar o outro. Então, a Carol é a minha líder, ela aposta em mim, ela está esperando, então eu não vou decepcioná-la. Né? Então, se a pessoa for tentar lutar contra um comportamento que não é do seu perfil cerebral para agradar a Carol, ele vai se frustrar, porque ele não vai conseguir. Né? Você falou aqui, já me veio à mente duas situações muito importantes. Primeiro, então, às vezes o funcionário, ele está em uma função que não condiz, digamos assim, com a sua natureza, com as suas habilidades, né? Com aquilo que ele se identifica. Isso pode também trazer algum comportamento que não seja legal, por ele vai estar ali se cobrando aquela eficiência que dentro daquela função ele não vai conseguir dar. Exatamente. Agora você imagina, pegar uma pessoa que tem esse complexo de rejeição, né? Que a gente não vai identificar na contratação desse funcionário. Claro. E aí você coloca ele no lugar errado, você não faz uma análise legal de perfil, né? E aí você vai alocá-lo num tipo de atividade que vai de encontro com o que ele domina, né? Ele não vai render. É verdade. Ele não vai render. Ele vai viver numa busca constante de tentar executar e ele vai se sentir um fracassado. Então, pode ter o efeito rebote aí. E pode adoecer, né? E adoecer, né? E tem muitos casos, assim, dentro das empresas, né? Porque olha a importância, né? De você fazer um recrutamento bem feito. Bem feito, né? E o líder também está preparado para entender as diferenças, né? Porque o líder tem um papel fundamental aí também. Porque, vamos lá, o líder chega para o liderado e diz assim, olha, eu vou te dar essa atividade, eu sei que você vai fazer, eu sei que você é capaz. Eita, acabou, né? Pronto, ali você já carimbou. Não aceito que você não consiga. Exatamente. Aí vai falar isso para uma pessoa que tem um sentimento de rejeição forte e que não tem habilidade de desenvolver aquela atividade, porque o perfil cerebral dele, o perfil dele não atende, não condiz. E aí a gente vai só piorando essa situação, né? Aí ele vai desencadear aí uma série de situações. Aí vamos lá, vamos supor que não é que a pessoa não vai conseguir executar, ele até consegue executar, mas com muita dificuldade, com muito sofrimento, né? Com um gasto de energia muito maior do que o natural, né? Isso que eu ia te falar agora. Ele vai canalizar energia para uma coisa assim que ele poderia estar produzindo muito mais na velocidade da luz, com coisas que ele teria o perfil para dar resultado, e vai cansar, né? E aí vai começar aquele ciclo. Aí o líder vai lá e dá mais atividade que não condiz com o perfil. E aí começa a desgastar relação, comunicação fica truncada, né? Entendi. E aí o clima, muitas vezes, no setor já pesa, porque ele não vai dizer para o líder. Ele já vai comentar com o colega do lado e aí vai crescendo, você sabe, né? Aí começam os problemas de relacionamento interpessoal também, começam os conflitos. Justamente. Então, é aí onde entra, como a gente estava falando no início, a humanização dentro das empresas, né? Precisa ter, com frequência, esses treinamentos, oficinas mesmo, treinamentos de autoconhecimento. A gente não vai fazer terapia na empresa, mas tem vários trabalhos onde a gente vai fazer com que a pessoa acorde e fale, não, ou eu vou procurar ajuda, ou eu vou focar aqui para me desenvolver aqui dentro. E a gente tem muitos cases, assim, né? Verdade. Dentro das empresas que dá muito certo quando o setor de gestão de pessoas, ele está junto com o líder trabalhando, né, aquelas dificuldades e até identificando pessoas erradas, ou aliás, pessoas certas nos lugares errados, Nos lugares né? errados.
E você trouxe um assunto muito importante também, que é a questão do papel do líder, né? Então, hoje o líder, ele também tem que ser especialista em pessoas, né? É necessário. É necessário. É necessário. Porque ele vai ter um apoio fundamental, vai ter um papel fundamental na vida desses liderados, né? Isso, Então, né? ele desenvolve pessoas também. Deve, né? O papel de desenvolver pessoas não é do RH. O RH, o setor de gestão de pessoas, ele está ali para viabilizar, né? Preparar aqueles líderes para estarem desenvolvendo. Porque o desenvolvimento ele é contínuo, né, Carol? É eterno, né? É eterno, são todos os dias, assim. E muitas empresas, elas não se atentam para que os líderes, eles sejam capacitados para isso, né? RH de apagar fogo, né? Não dá, porque aí não tem como. Perde o controle, não desenvolve gente, não retém talento, pelo contrário. Gasta-se muito, causa muitas frustrações, né? Então, o gestor, o líder, seja lá qual nível for, supervisão, coordenação, líder, qualquer pessoa de referência na equipe, ele precisa ser muito abastecido de conhecimento, né? De capacitação, para conseguir lidar com essas diferenças, né, de perfis comportamentais, né, e conseguir até identificar mesmo essas questões de pessoas que não lidam, principalmente na geração Z, né, que é difícil lidar com rejeição. Então, o líder ele tem que estar preparado realmente para lidar com essas situações, né, e são situações novas, todos os dias, não tem esse que diga, não, estou na área há tantos anos, não, ele se depara, porque é ser humano, né. É ser humano. Ô, Vanessa, e para a gente finalizar, assim, como é que pode se trabalhar isso? Como é que pode superar? Quais as dicas que você daria para quem se identifica com esse complexo de rejeição, com esse sentimento tão latente, assim, de não se sentir apropriado ao ambiente, de se sentir incapaz também? Como é que a pessoa pode se desenvolver nesse sentido para poder melhorar e continuar nesse desenvolvimento contínuo? A palavra-chave que eu deixo aqui é aceitação. A aceitação. A aceitação, ela faz toda a diferença. Porque o sentimento de rejeição, ele sempre vai existir. Sim. Quando a gente escuta um não, já é rejeição, né? Chega no restaurante, você vai ansioso para comer aquele prato. Quando o garçom fala e diz que não está saindo, ali a gente já se sente rejeitado. Não, poxa, verdade. Eu fiz já os virou uma planos. criança berrenta, né? Exatamente, né? Mas a aceitação é o crucial, né? Aceita o que aconteceu ou lá no passado, ou alguma situação específica já na fase adulta que te marcou com rejeição. Porque a vida é feita de rejeições, né? De não, de sim. É a vida, nossa vida é essa. Então, é a aceitação. Vanessa, é difícil trabalhar a aceitação? Depende, né? Se o complexo de rejeição está instalado, procure um profissional, né, que trabalha com comportamento, porque ele aí vai treinar, condicionar a mente, né, e até você entender, às vezes, qual é a causa, porque às vezes a pessoa, às vezes não entende não também, sabe, né? Não sabe de onde veio, né? E nem se enxerga naquela situação, né? Isso, não se percebe. Então, você vê que a gente anda e vem na questão do autoconhecimento, né? Porque até pra gente aceitar algo é difícil, né? Sim. Mas assim, aceita que existe a rejeição, ela sempre vai existir, passou, deixa ela lá no passado e tenta seguir a vida em busca de se encontrar o próprio brilho, né? E se não conseguir, ajuda profissional, mas a base é a aceitação. E que as empresas estejam mais abertas também a fazer esse trabalho, né? Isso. Porque é um núcleo onde você tem todo tipo de pessoas, né? Abrangente demais, é muita diversidade lá dentro. Muita. Então, é um encontro de gerações, né, Carol? Encontro de gerações, de culturas. De tudo, valores, tudo. É um campo muito fértil, né, para trabalhar. Por isso que eu amo, assim, trabalhar com desenvolvimento, porque eu gosto muito de desafios, né, e você vê uma pessoa, você diz, poxa, aquela pessoa chegou aqui, né, e hoje tá nesse nível, né, tá bem e tudo mais, esse apoio que o setor de gestão de pessoas dá. Eu amo, assim, o ambiente de psicologia organizacional, porque ele está muito atrelado a desenvolvimento humano. É verdade. Né? E atrelado à nossa busca de sobrevivência, que é o trabalho, né? E aí é bacana porque o trabalho ele também muda a vida das pessoas, né? Completamente.
Ele muda a vida das pessoas. Às vezes a gente encontra um sentido ali justamente no trabalho, né? Isso. E ele cura feridas também, né? Pode ter esse papel, né? Com certeza, sem dúvidas, né? As pessoas quando estão trabalhando, se sentindo úteis, ama o que faz, ele vai ter aquele índice de satisfação muito grande, motivação, né? Há quem não consiga. Você vê, tem muitas pessoas que chegam na idade para se aposentar e não quer se aposentar, né? Porque a vida se movimenta no trabalho, você se sente útil, né? É verdade. Bom, gente, eu passaria aqui a noite falando sobre esse tema muito gostoso e tem muita coisa para abordar, né? Muita. Meu Deus, que coisa boa, mas muito feliz com esse papo que a gente teve. Eu tenho certeza que agregou bastante na vida de muitas pessoas que puderam até praticar um pouquinho de autoconhecimento, fazendo uma autorreflexão, né, diante do que foi abordado. Isso. E esse é o propósito do Carreira e Vida, a gente trazer esses temas que as pessoas consigam se identificar, né, e a partir dali procurar um caminho desse desenvolvimento contínuo, constante, e que a gente possa contribuir de alguma forma com isso. Gratidão, Vanessa, pela sua presença. Foi muito enriquecedora aqui. Eu que agradeço, né? Sucesso no projeto. Obrigada. Maravilhoso. O tema é muito atrativo, né? E com certeza é só sucesso, né? Que prazer estar aqui, tá? Foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.